infelizmente eu não sou embora um portador qualificado, mas não vou trazer notícias alvissareiras quando se trata do tema reforma da Previdência. Mas antes eu gostaria de fazer duas contextualizações. A primeira é que a reforma da Previdência é um caso pensado desse governo, né? Tudo foi pensado, tudo foi planejado, tudo foi arquitetado para, digamos assim, criar empecilhos e dificuldades para as pessoas efetivamente se aposentarem. E começa um pouquinho mais atrás, que é a questão da terceirização. O Brasil, a Câmara, aprovou a terceirização não só em atividade meio, né, mas em atividade fim, o que é extremamente maléfico para a classe trabalhadora. Em seguida, eles aprovaram de maneira afobada, sem grandes debates, a reforma trabalhista, que é outra excrescência no mundo jurídico. É uma excrescência tão gigantesca que os juízes do trabalho, né, há um movimento forte do juiz do trabalho em simplesmente não aplicar a reforma como está. Evidentemente, isso vai para o STF, que é muito temeroso, né? O guardião da Constituição hoje está completamente contaminado, né, por interesses políticos e tal. A gente fica com certo temor, mas há uma resistência sim com relação à reforma trabalhista também. E logo em seguida, para fazer uma espécie de fechamento, né, dar o último ponto nesse projeto de liquidar e de criar dificuldades para a classe trabalhadora, eles pensam na reforma da Previdência. A reforma da Previdência hoje, como ela está sendo proposta, ela é muito menor do que inicialmente com a PEC 287, certo? Hoje o projeto que está lá é uma emenda aglutinativa, né, que é uma espécie de resultado do que tinha antes com emendas posteriores. Okay? É extremamente grave, é muito complicado. Vindo para cá, eu já vinha na minha cabeça, porque lá no IF nós temos... Eu sou ex-aluno da instituição, eu sou professor hoje. Então, assim, eu estou muito mais pelo amor, porque lá eu tenho vários professores. Foram meus professores, são meus colegas. Então, você imagina a emoção que eu tenho de estar num campus como esse. Então, eu faço questão de andar a todos os lugares para divulgar a maléfica reforma da Previdência. E, assim, na verdade, nós, enquanto classe trabalhadora, nós não estamos ainda conscientes do que vem. O que vem é extremamente grave e danoso, tá certo? E eu diria, com esse movimento que está se criando no Brasil, é uma coisa que vai demorar a se modificar. Como é uma PEC, ela pode ser alterada, né? Então, se o governo de esquerda tomar em 2018, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, ele faz um novo projeto de emenda e altera, se quiser. Okay? Mas isso é extremamente doloroso para as pessoas que estão no mercado de trabalho. Okay? A outra coisa é, se argumenta que a reforma da Previdência ela tem uma razão, que seria a grande dificuldade financeira que passa da Previdência Social. Isso é um argumento mentiroso, falacioso e completamente descabido, tendo em vista que o sistema contributivo, que é esse que nós fazemos parte, os nossos irmãos, os nossos pais, nossos tios, enfim, toda a classe trabalhadora participa, ele está muito bem e obrigado. Muito bem e obrigado. Em que pese a irresponsabilidade do governo de conceder isenções gigantescas, bilionárias, tá certo? São várias isenções, o tema da palestra não é esse, mas a gente poderia passar a manhã inteira aqui falando de situações como essa. E por quê, gente? Por que a Previdência não está em dificuldade? Porque ela não tem somente uma fonte de custeio. Ela tem outras fontes de custeio. Por exemplo, todas as vezes que a gente vai jogar, fazer uma fezinha na lotérica, um percentual daquele joguinho cai na conta da Seguridade Social. Todas as contribuições sobre o lucro líquido das empresas vai para a Previdência Social.
Toda a movimentação financeira que é feita através de COFINS vai para a Seguridade Social, no caso, Seguridade. Então, o sistema contributivo, ele não tem dificuldade financeira. Mas há um tema, tá certo? Que é um tema bastante delicado, complicado, não é? E que a classe política não se debruçou ainda, que é o sistema não contributivo. O que é o sistema não contributivo? São as pessoas, por justa razão, a sociedade que nós vivemos no Brasil, é preciso isso. Elas têm direito a benefícios sem contribuir um único dia para a Previdência. Então, por exemplo, o trabalhador rural, o marisqueiro, o pescador, ou pessoas acima de 65 anos de idade, que esse governo queria na reforma anterior aumentar para 70, é o chamado LUAS, né, que é o benefício assistencial concedido às pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. A ideia seria que a renda familiar fosse um quarto salário mínimo. Essas pessoas têm direito a um benefício. Isso cresceu de maneira forte no Brasil. Então, leve em consideração 2 parâmetros. Primeiro, três parâmetros. Primeiro, as dificuldades financeiras recentes que o país passou. Segundo, o aumento desses benefícios, que houve um aumento desses benefícios. E terceiro, as isenções que o governo faz. O governo cobra muito mal das empresas. Eles cobram muito bem da gente. Se na declaração do meu imposto de renda eu cometer qualquer equívoco, vou cair na malha fina. E se eu não agir rapidamente, vou pagar uma multa federal. Mas as grandes empresas, elas não têm essa dificuldade. Provavelmente porque essas pessoas vivem na antessala do poder. Tem mais facilidade. Então, assim, gente, o sistema contributivo brasileiro não tem dificuldades. Mas é preciso a gente discutir como fazer com esses benefícios. Quem vai pagar? Continuará sendo o sistema contributivo ou o Tesouro Nacional? Porque se for o Tesouro Nacional, que se encontra uma maneira. Então, você alegar que a Previdência está em dificuldade, como eles estão fazendo, né, como eu coloquei aqui, reformar hoje para garantir o de quem? A quem interessa a reforma? Eu estava comentando com um colega um dado interessantíssimo. Desde que começou o movimento da reforma, e não foi aprovado nada ainda, viu, gente? Não foi aprovado nada. Houve um aumento de 14% da massa trabalhadora por benefícios, por previdência privada. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer de cara é: por que, se é tão ruim, se previdência é um péssimo negócio, por que os bancos estão tão interessados? Né? Então, com esse introito, eu vou, sem mais delongas, entrar na questão da aposentação. Okay? Eu vou mostrar, vou comentar o que é hoje, né, e o que eles estão querendo aprovar. Então, alguns tipos de aposentação, delas é a nossa chamada aposentadoria voluntária. Né? No EBTT, de onde eu sou originário, eu preciso 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. As mulheres precisam 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Vocês, né, das universidades, graças à emenda constitucional número 20, de um filho da PUC, na época, o Fernando Henrique, eles conseguiram alterar o sistema de aposentadoria do pessoal da universidade. Eu mesmo passei no concurso em 2008 da UFRN e não fui, acredito, por isso. Eu já era casado e no Brasil, no Nordeste e lá para as bandas do Rio Grande do Norte, quem manda em casa é a mulher. E ela disse: não faça essa loucura, não faça essa besteira, fique onde você está. E eu fiquei onde eu estou. Então, se a gente começar a refletir, pessoal, a partir da emenda constitucional número 20, ocorreram mudanças enormes. O governo fala em limitação de idade. A limitação de idade já aconteceu na emenda 41. O governo fala em paridade. A paridade, ela deixou de existir com a emenda 41. E em 2013 acabou com a integralidade. Então, quem entrou no serviço público a partir de 2013 nem tem integralidade, nem tem paridade. E já não tinha paridade desde a emenda 41 de 2013. Então, esse conjunto de maldades, pelas razões que eu disse anteriormente, e por essas agora que estou falando,
O governo já fez grandes reformas no serviço público. Basta dizer que hoje, que entrou a partir de 2013, não tem paridade nem tem integralidade. Né? E dizem as más línguas que o FUNPRESP está de mal a pior. Por quê? Porque os servidores não aderiram de maneira massiva ao FUNPRESP, porque tem esperança, assim como eu tenho esperança, de que todo esse conjunto de maldades caia por terra no dia que entrar um presidente que tenha essa sensibilidade de verificar que nós não podemos pagar a conta. Servidor público, gente, paga 11% de tudo que recebe. Regime Geral de Previdência paga 8%, 9% e 11% a depender da renda. Então, nós não podemos ser culpados por uma situação que supostamente a Previdência atravessa. Né? Se vocês lerem e se debruçarem sobre a reforma da Previdência, vão ver que nós estamos... Reforma não, a CPI da Previdência. Então, vamos lá, pessoal. Aposentadoria voluntária. Já expliquei como é hoje e como vai ficar. Se for homem, 65 anos de idade. Se for mulher, 62. 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 anos do cargo. Uma curiosidade. A partir da emenda 41, a gente recebe a aposentadoria pela média. 80% das maiores contribuições. Tanto que quem entrou antes disso tem direito a uma aposentadoria diferenciada. Por exemplo, eu entrei em abril de 96. Então eu vou sair com a última remuneração. Sairia com a última remuneração. Com essa reforma da Previdência, o governo liquida um princípio um direito chamado tempus regiacto. Quer dizer, para cada momento existe um direito. Quando eu for falar da pensão por morte, se os colegas não tiverem conhecimento, vocês vão ver o quão grave vai ficar a pensão por morte. Tá certo? E já houve uma mudança, porque a pensão ela não é 100% da renda. Mas vamos em frente. Então, os proventos vai ser maior ou igual ao salário mínimo e menor que o teto da Previdência. O teto da Previdência hoje é pouco mais de R$ 5.300. Aí imagina, gente, um sujeito que entrou em 2000, estava até dando um exemplo ao colega, entrou em 2000, faz 17 anos que ele contribui para o serviço público. Ele só tem 17 anos. Se ele não tiver um tempo anterior, o que é que acontece com esses 11%? O que é que aconteceria com esses 11% que ele contribuiu? Porque, aprovada a reforma, nós vamos pagar menos para a Previdência, sabiam disso? Por quê? Nós vamos pagar 11% em cima do teto. O que passar do teto vai estar livre de contribuição. Por outro lado, os 17 anos que eu contribuí, no exemplo que eu estou falando, vai para onde esse dinheiro? Eu tenho uma desconfiança que sei para onde vai. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a desaposentação do regime geral de previdência. A desaposentação. O sujeito se aposentou em 2000, por tempo de contribuição, por exemplo, e continuou trabalhando. Então, era permitido que ele recalculasse a sua renda mensal inicial, ou seja, recalculasse o valor da sua aposentadoria. O STF, numa dessas reuniões que a gente fica até triste de ter estudado direito, porque quando eu estudei engenharia, 2 e 2 é 4, não tem jeito. Não tem jeito, é 4. Nem é 3.9, nem 4.1. Mas no direito há essa, por assim dizer, dificuldade de concretização de resultado. E proibiram a desaposentação. Praticamente legalizaram o enriquecimento ilícito da administração, que se apropriou desses 17 anos de contribuição e a gente não sabe nem onde está esse dinheiro. E a pessoa vai continuar aposentada os proventos anteriores. Então eu temo muito que isso possa acontecer com nós servidores, os que não conseguirem se aposentar com a regra de transição que eu vou explicar daqui a pouco. Como é que vai ser feito isso, pessoal? É uma média aritmética simples das remunerações. Hoje a gente tem duas fórmulas, né? 80% das maiores contribuições, quem se aposentar pela emenda 41 e quem se aposentar pela emenda anterior a 41 é 20. Não, depois já também. Quem se aposentar, eu vou tentar lembrar aqui. Quem se aposenta com os proventos. Não. Eu vou tentar lembrar. Então agora vai ser a média aritmética simples. Limitado ao teto da Previdência. Limitado ao teto da Previdência, que hoje é R$ 5.300. Então, os proventos, você vai começar com 70%. 70% dessa média.
Ok? Então vamos lá. Que tenha dado, a média tenha dado R$5.000, 5 vezes 70 dá quanto? 3.500. Para você complementar isso e chegar aos 5.000 que tinha anteriormente, tem essa regrinha aqui, ó. Os primeiros 5 grupos, ó, no primeiro, por exemplo, você trabalhou 26 anos, então você vai ter 71,5. Eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar a vocês. Do 6º ao 10º, aumenta 12%. E a partir do 11º, 12%. A soma disso aqui vai dar os 30% restantes. Isso quer dizer, por outras palavras, gente, que o sujeito que entrar no serviço público, ou que entrou no serviço público e não for alcançado pela regra de transição, eles vão ter que trabalhar 40 anos. 40 anos. Por quê? 25, quando ele completar 30 anos, daria 5 vezes você teria a média de 77,5. São os 5 primeiros anos, para cada ano, né? 1 ano e meio. Então, eu vou ter 1 ano e meio vezes 5, dá 7,5. Com 70, 77,5. De quê? Da média. Da média. Que no exemplo que eu dei, R$5.000. Então, você pega 75. Aí, isso vai para 30 anos. Para 35 anos, aí eu tenho que somar esses 7,5 com mais 10, dá 17,5. Então vai para 87,5. De que? Da média. Né? Até chegar aos 100% da renda. Da média. Da média. Certo? A aposentadoria voluntária de professor, no caso da gente, né, vai haver uma redução de 5 anos de idade. Ok? Então, quem é professor de ensino básico, médio, técnico e tecnológico, que é o chamado EBTT, vai ter essa regrinha aqui. A de vocês é a de cima. A de vocês é aquela lá de cima. 60 anos, 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. A mesma coisa. Okay? Então, o que nos distancia é a questão aprovada por Fernando Henrique, que é um grandíssimo filho da PUC, que já em 98 fez uma grande reforma atingindo a classe trabalhadora. Aí o exemplo que eu dei aqui, ó, 25 anos ele tem 70% da média. Com 30 anos ele vai ter 77,5% da média. Com 36 anos ele vai ter 90% da média. Quando ele tiver 40 anos, 100% da média. Por isso que se diz que para o sujeito levar para casa, né, no regime geral e no serviço público, 100%, ele tem que trabalhar 40 anos. 40 anos. Se você não for alcançado, evidentemente, pela regra de transição que eu vou comentar posteriormente. Então, gente, isso é uma violência desmedida. Aí você vai dizer, professor, agora porque eu sei que você está falando da terceirização. Imagina, no Brasil, tem estudos, são estudos científicos. O sujeito só consegue ficar num trabalho de terceirização no máximo 5 anos. Sim. Como é que ele vai ficar 40 anos? Então, a previdência, a aposentadoria vai ser algo inalcançável. Inalcançável. Lamentavelmente. Certo? Pela grande massa de trabalhadores, ela vai ser algo inalcançável. A aposentadoria. Se você tiver a infelicidade de adoecer no meio do caminho, provavelmente vai conseguir. Que também vão criar uma série de dificuldades para você aposentar. Ok? Então, essas são as razões pelas quais, ou essa é a razão pela qual o sujeito tem que trabalhar 40 anos. 40 anos. Ok? A aposentadoria por incapacidade permanente no trabalho. Hoje em dia, quando a gente se aposenta, por exemplo, um professor da área de mecânica, ele sofreu um acidente que tem relação direta com a atividade dele. Ele se aposenta com 100%. Se não for assim, vai ser proporcional ao tempo de trabalho que você tem. Ok? Agora, vai ser 100% da média, no caso de acidentes voltados para o trabalho. Que é a mesma regrinha lá que eu falei para você, 70%, e para cada ano de trabalho. Então, se ele se aposentar, por exemplo, com até 25 anos,
por invalidez, se ele se aposentar por invalidez até 25 anos, no exemplo que eu dei, ele só vai ter 70% da média. É extremamente agressivo também, ok? A aposentadoria especial, pessoal, ela existe no serviço público, né? A nossa Constituição foi aprovada em 1988 e, para nós, servidores públicos, ela nunca foi regulamentada. Então a gente toma emprestado uma legislação, ou a legislação do regime geral de previdência. E a legislação do regime geral de previdência diz que se eu trabalhar 15, 20 ou 25 anos em ambientes insalubres ou periculosos, eu tenho direito a uma aposentadoria especial. Okay? Essa regrinha da aposentadoria especial, eles querem levar inclusive para o serviço público. Então vou dar um exemplo de quem poderia se aposentar hoje no serviço público com 25 anos. Um médico de um hospital da União, um médico do Estado, um enfermeiro, um servidor que trabalha na área de laboratório, um ambiente insalubre ou periculoso. Todos podem, sem limitação de idade. Sem limitação de idade. O governo hoje quer fazer uma limitação de idade. Para o sujeito se aposentar no regime especial, ele tem que ter 55 anos de idade. No serviço público, vai lá que isso seja possível, mas imagina levar isso para o regime geral de previdência. Um gari, por exemplo, correndo atrás de um caminhão com 55 anos de idade. Porque eu estou falando de idade mínima. Porque você teria que ter 25 anos de contribuição efetiva à exposição a riscos ambientais. Ok? A regra é a mesma, né? Hoje, você tem aí 15 anos, por exemplo, se eu tivesse continuado trabalhando como engenheiro de Minas, eu trabalhei 2 anos e 7 meses, eu com 39 anos, eu terminei com 24, eu estaria em casa de pijama. Hoje eles vão limitar isso a 20 anos. Alguém pode dizer, mas é muito pouco tempo de contribuição. Sabe por que não é? Porque o Brasil não cumpre normas. E as normas de segurança, os equipamentos de proteção individual, eles são sequer fornecidos pela empresa. E quando são fornecidos, são cobrados. Okay? Então, é a aposentadoria especial. A aposentadoria compulsória, né, que é os 75 anos de idade, ela também, vocês sabem que recentemente ela passou para 75 anos, antes era 70, então vai ser mantida essa regra dos 75 anos. E a fórmula é você pegar o tempo de serviço, dividir por 25 e multiplicar esse resultado pelo fatorzinho que você encontrar aqui, dos proventos, 70% e tal. Então, se eu completar 75 anos, com 25 anos de contribuição, eu vou ficar com 70% da média. Se eu tiver 30 anos de contribuição, e assim sucessivamente. A forma de calcular é a mesma. Ou seja, vai se exigir também na compulsória para você sair por 100% da renda se você tiver 40 anos de contribuição da média. Lembrando bem isso. As vedações, pessoal. Eu vou falar rapidamente, depois se vocês tiverem dúvidas, a gente vai esclarecer. Mais de uma aposentadoria. Ressalvado os cargos acumuláveis. Quais são os cargos acumuláveis? Está lá na Constituição. 2 cargos de professor, um de professor e de técnico e 2 na área de saúde. Então, se nós tivermos atividades nesse sentido, a gente pode se aposentar com os 2. Mas os 2 vão estar limitados ao teto da Previdência. Okay? Mais de uma pensão no regime geral e no público. Hoje, uma mulher ela pode ter 2 pensões. Imagine que ela é casada com um ex-professor da universidade e ele era engenheiro da SAEL, a Energisa. Aí ela ficaria com uma pensão do setor público da universidade e uma do setor privado. Está proibido. Okay? Aprovado isso, vai ficar proibido. Uma suposta vantagem, digamos assim, se a gente pode considerar uma vantagem, é você optar pela maior. Okay? Não se... mas sempre limitado ao teto da Previdência. Né? Pensão e aposentadoria. Vejam que absurdo. Isso só pode ter saído, gente, de pessoas que moram em Brasília. Ou que vão lá. Porque, assim, com todo respeito aos brasileiros, vai para os políticos, né? Porque veja se faz sentido, tá certo? Eu passei minha vida inteira trabalhando, tenho direito a uma aposentadoria.
E vivi anos, às vezes décadas, com a pessoa e tenho direito à pensão. Agora é assim, você pode até acumular, desde que um deles fique limitado a 2 salários mínimos. Então, eu tenho a minha aposentadoria de professor da universidade e minha companheira de anos, de uma vida inteira, veio a falecer e eu não tenho direito à pensão dela. Tenho limitado a 2 salários mínimos. Depois eu vou falar um pouquinho da pensão. A pensão é a coisa de mais absurdo que existe. A gente se compara muito com o que acontece além do Atlântico. A gente não pode se comparar. Eu morei 4 anos na Espanha e 1 ano e meio na Itália. As pessoas lá começam a viver com 80 anos de idade. A média de idade na cidade que eu vivi, em Salamanca, a média é 41 anos. Então, ser velho lá é ser feliz. Ser velho aqui é um estorvo. É algo difícil de você sobreviver. Minha mãe, por exemplo, que passou a vida inteira trabalhando em colégios, ela é professora do Estado aposentada e professora do Regime Geral da Previdência, só de remédio ela gasta em torno de R$1.000 por mês. Então você imagina uma pessoa que se aposentou no Estado do Rio Grande do Norte e no Regime Geral da Previdência como professor. Considere que o Estado está atrasado, não paga desde outubro. Então a gente não pode se comparar. Não tem nem comparação. É muito distante. A pensão por morte. Isso é outro absurdo também, gente. A pensão por morte, a regra da pensão por morte, que vige hoje, que é vigente, é da emenda 41. O que é que a emenda 41 diz? Ele pega o teto remuneratório da Previdência. Imagine que o sujeito ganha R$15.000. Ele pega o teto remuneratório da Previdência e subtrai de 15. Para fazer uma conta fechada, vamos supor que sobre R$10.000. Aí ele pega e multiplica por 70%. Então seria 7 mais 5, 12. Então o sujeito na ativa ganhava R$15.000, eu estava aposentado, e deixo uma pensão para a mulher de R$12.000. Hoje vai ser assim, 50% para os dependentes, para o cônjuge, o companheiro ou companheira, e 10% por filho. Aí você vai dizer, professor, essa conta não fecha não. Aqui na Paraíba a gente gosta de ter 6 ou 8 meninos, mas você só tem direito a 5 cotas. Isso é coisa de gente, francamente. Então você tem 50% e 10% por dependente. Se eu tiver 6 filhos, um vai dançar. Ok? Então essa seria a regra da... Do teto. Do teto. A gente está falando de teto. Veja, a pensão hoje ela é vitalícia. Para toda a vida. Ok? Outro dia eu vi um senador do nosso estado. Ele é uma espécie de bom contador de piada. E passou a vida inteira sendo senador. Provavelmente porque no Rio Grande do Norte se gosta de muita piada. E ele vai se reeleger novamente. E ele chegou a ministro da Previdência. E aí ele foi explicar as razões pelas quais tinha que se acabar com a pensão por morte. E assim, é tão engraçado, como eu sou um péssimo contador de história, provavelmente vocês não vão rir. Mas uma das coisas que ele disse foi o seguinte, é que no Nordeste brasileiro, por exemplo, na média as mulheres ficam viúvas com menos de 30 anos de idade. Então você ficar mais 30 anos ou 40 anos, porque a nossa expectativa de vida, principalmente na feminina da mulher, aumentou significativamente, essa pessoa ia ser beneficiária. Ele esqueceu que no Nordeste brasileiro a educação não funciona, a saúde não funciona, o transporte não funciona. Nós somos praticamente relegados, nós somos separados. Não estou falando do Nordeste, mas isso acontece no Brasil inteiro. Então, a pensão, pessoal, ela passou a ser um instrumento de sobrevivência. Por quê? Em sua grande maioria, o homem que sai de casa para trabalhar e deixa a mulher tomando conta dos filhos. Então, o que é que vai acontecer hoje? A pensão ela vai de 4 meses, até vitalícia. Da seguinte forma: se a beneficiária tiver menos de 21 anos, ela vai receber 3 anos de pensão. Se ela tiver entre 21 e 26 anos, isso vai ser a regra para o servidor, viu, gente? Vai ser a regra. Se for aprovado,
vai ter 6 anos de pensão. Se ela tiver entre 27 e 29, 10 anos. Se ela tiver entre 30 e 40, 15 anos. Se ela tiver entre 41 e 43, 20 anos. E acima de 44 anos, não me pergunte por quê. Ela passaria a ter pensão vitalícia. Aí você diz, professor, mas você falou dos 3 meses, dos 4 meses. Sabe quando? Quando o servidor ou o segurado tiver menos de 2 anos de contribuição para a Previdência, menos de 18 contribuições para a Previdência, e ele viver em união estável, for casado, menos de 2 anos. Então, essas pessoas não vão ter mais. Isso se aplica para nós, servidores públicos. No direito previdenciário, tempos regiados. Aprovado isso, a regra da pensão passa a vigorar no dia seguinte. Ok? Reajustamento dos benefícios. Observe que nós temos uma forma de reajuste. Nos últimos, vamos supor, nós pegamos um período muito bom, né? Depois pegamos um período mais ou menos e agora vamos para um período péssimo. Se a gente pegar nos últimos 16 anos. Eu mesmo acho que a nossa remuneração ela teve, dentro de alguma dificuldade, melhoras, não significativas, mas teve melhoras. E porque a gente tinha uma forma de reajuste. Aprovado o regime da Previdência, nós vamos ter o mesmo percentual do regime geral da Previdência. E lembre-se que quando o sujeito ganha mais do que o salário mínimo, o percentual de aumento dele é diferente de quem ganha o salário. Essa é a razão pela qual, quando você, por exemplo, minha mãe, quando se aposentou em 94, ela se aposentou com 10 salários mínimos. Hoje ela ganha pouco mais de 2 salários mínimos. Por quê? Porque o aumento do salário mínimo aumentou de forma significativa, enquanto que ela que ganhava mais do que o salário mínimo teve pequenos aumentos. Então, ela foi sendo alcançada pelo aumento do salário mínimo. E o que é que vai acontecer com a gente, com nós servidores públicos? Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, se não houver uma política salarial efetiva, em pouco tempo a gente vai estar em dificuldade. Okay? Regime complementar. Essa é outra excrescência. No Rio Grande do Norte, para dar um exemplo próximo que eu conheço, o Fundo de Previdência, o FUNFI, tinha 1 bi na conta. Hoje não tem 1 centavo. O último resgate eles fizeram agora 321 milhões. Com o pretexto de que, se está no fundo de previdência, na verdade eles tiraram para pagar os aposentados, para aliviar a fonte 100, que é a fonte de pagamento do Estado. E criaram uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque o Estado agora está pagando o ativo e o inativo. Vão aumentar, inclusive, até o recesso. Existe um projeto lá para aumentar para 14%, o mesmo que isso é uma exigência hoje, né? Eles estão liberando 750 milhões para o Estado do Rio Grande do Norte, com esse compromisso dos deputados federais, deputados estaduais aposentarem, aprovarem a contribuição para 14%. Então, gente, o regime complementar ele vai ser obrigatório em todos os municípios. No município que eu nasci, o sujeito que foi prefeito lá, em 94, ele criou o Fundo de Previdência. E, recentemente, nessa eleição, entrou uma pessoa, prefeito, que eu tenho contato. Sabe quanto é que tinha no Fundo de Previdência? 14 mil reais. Vou repetir, 14 mil reais. Dá para a gente confiar, gente, na classe política, com a classe política que a gente tem, entregar recolhimento de previdência, administração, aplicação de recursos, para que a gente possa desfrutar lá na frente, uns 5 mil e tantos municípios que a gente tem, 80% ou 90% completamente irresponsável, perdulário, né, que não tem zelo pela coisa pública, não dá. Mas vai ser obrigatório, gente. Todos os municípios do Brasil e todos os estados que ainda não têm, vão ter que ter previdência complementar. Nos moldes do que acontece hoje no Serviço Público Federal. A bom de permanência, né? Permanece, né? Nessa reforma, o sujeito que preencher os requisitos da aposentadoria tem direito ao abono de permanência, mas limitado ao teto. Essa questão do abono também é muito interessante, porque as pessoas me perguntam muito. Eu tenho os requisitos da aposentadoria.
mas eu queria ficar mais um pouco. O que é que você acha? Eu digo que fique. Eu ficaria. Porque hoje a orientação jurisprudencial é no sentido de que o sujeito que preencher os requisitos da aposentadoria tem direito ao abono. Se ele quiser se aposentar daqui a 10 anos, ele vai se aposentar com a regra não nova, mas com a regra anterior. Okay? Mas, claro e evidente, como a gente está no Brasil, alguém me pergunta, tem risco? Sempre tem. Infelizmente tem. Mas está mantido também uma barriga mais. Aumento das idades mínimas, pessoal. Hoje existe uma idade mínima, né, para a gente se aposentar. O que é que o governo está dizendo? Que quando houver aumento da expectativa de vida, isso vai haver aumento na idade mínima. Então, se a idade mínima para você se aposentar em homem é 60 anos, pode ser que amanhã seja 66, depois seja 67, por aí vai, tá certo? Porque isso está também dentro da lei. As regras de transição, que eu vou falar também rapidamente, é o seguinte: aqueles que têm ingressado no serviço público até a data da publicação da emenda, eles poderão se aposentar se ele preencher cumulativamente esses requisitos aqui. Okay? 55 anos de idade, se mulher, 60 se homem. 30 anos de contribuição se mulher, 35 se homem, 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo, e você vai ter que fazer um adicional de 30%. Ok? Quem ficar fora da regra de transição, que eu vou mostrar aqui, vai entrar naquela regra primeira. Ok? Vai ficar limitado ao teto da Previdência. Se comenta que eles estão negociando lá para tentar aprovar ainda esse ano, coisa que eu disse que eu não acredito. Eu não acredito. Se comenta que eles estão pensando em fazer o seguinte: quem entrou no serviço público até 2003 mantém integralidade e paridade. E aí, talvez, houvesse menos resistência. Então, quem entrou até 2003 se aposentava por integralidade e paridade. Eu não acredito que vai ser dessa forma, certo? Eu acho que isso vai ficar para 2019, para o próximo presidente. Mas é bom a gente ter cuidado. Então, essa é a regra, ok? Vamos lá. No caso da gente, né, que é o ensino básico técnico e tecnológico, há uma redução de idade de 5 anos e não tem. Depois vai acrescentar 1 ano de idade para cada 2 anos, até chegar aos 60 anos. No nosso caso, pessoal, eu ao completar 60 anos, eu preenchi o tempo de contribuição necessário para mim me aposentar. Qual o tempo que eu preciso? 30. Então, se eu aos 60 anos conseguir 30 anos de contribuição, eu saio com integralidade. Mas o texto não fala de paridade. Ele fala de integralidade. Eu vou sair com a minha remuneração total. Se eu não conseguisse isso, o que é que iria acontecer? Ia ser pela média. Eu vou entrar na regra geral. E essa é uma grande desconfiança, uma grande dificuldade, porque o que é que vai acontecer com todos esses anos que as pessoas contribuíram? Né? Para vocês seria 65 anos, né? Se chegar aos 65 anos, homem, com 62, com o tempo de contribuição, vocês vão para casa. Aliás, é 65, viu? Homens e mulheres. Se chegar com 65 anos, com o tempo de contribuição, vocês vão sair com integralidade e não paridade. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Observem, a regra de transição, ela é 10 anos para o homem e 20 anos para a mulher. A regra de transição, o que está lá. Isso significa dizer que, se for aprovado em 2018, quem tiver acima de 50 anos tem chance de se aposentar com a regra anterior. A regra anterior, que eu digo, com integralidade. E a mulher acima de 40 anos, ok? Porque ela tem que chegar aos 60 com, no mínimo, 25 anos de contribuição, no EBTT. Okay? No caso de vocês, a regra de transição para o homem vai ter 10 anos, e para a mulher, eu acho, para 2032 seria 14 anos. Então, para o homem que tiver acima de 55 anos de idade, ele tem chance de se aposentar com a regra anterior. E a mulher são 14 anos, ela teria que ter
Aqui é 55, 56 anos. Ela tem que ter 56 anos. Senão ela não vai ser alcançada pela regra de transição. Entendeu? Tudo certo? Posso seguir? Pela regra. Se aposentarem aos 60 anos, que é o nosso caso, do EBTT, no caso de vocês 65, ficarão com 100% da remuneração desde que tenham entrado no serviço público até o dia 31. Para os demais, vocês, 65 e 62. Como fica a integralidade e a paridade? O texto lá, ele não diz textualmente, ele não coloca textualmente, mas na minha concepção, mantém-se a integralidade. Para quem cumpriu a regra de transição. Só que como a gente não tem paridade, não vai ter a paridade, você vai ter dificuldade em manter a renda anterior. Okay? Então, o sujeito que entrou até 31 de dezembro, sem emenda é 41. Ele se aposentaria com 100% da totalidade da remuneração. Isso está textualmente lá na lei. Certo? E para vocês, 65 ou 62 anos. A segunda regra, a aposentação com 100% da média para os que tenham entrado no serviço público até dia 31 e não tenham aposentado com 60 anos de idade. No caso de vocês, 65. Ok? Então eu entrei até o dia 31 e não consegui alcançar a regra de transição, vai ser pela média. E para os demais, né, é aquela regrinha dos 70%, mais 1,5% e tal, até chegar a 100%. Okay? Não sei se eu fui muito esclarecedor, espero ter contribuído aí, estou à disposição para qualquer pergunta que vocês possam fazer. Por favor, pergunta. Bom, gente, eu acho que não sei se o Vinícius gostaria de fazer então aí uma fala aí para promover já o debate, né? Antes de mais nada, muito obrigado pela atenção de todos. Brilhante palestra do meu dileto amigo Jonas Lemos. Uma satisfação estar aqui também. Fui aluno do campus da UFCG em 2003, 2004, curso de Ciências Sociais, né? É uma satisfação estar aqui em regresso. E queria dizer que muitas coisas se parecem com o regime próprio. O regime geral, né? Tirando essa questão da paridade, da integralidade, em peso, muita coisa se parece com o regime próprio. O que vem da deforma e não reforma, porque a reforma a gente faz para formosear a casa da gente. A gente não faz uma deforma. E isso, na verdade, é uma deforma. Vai contra um princípio máximo do direito, que é o princípio não cliquer, que é o princípio do não retrocesso social. Isso daí tem na Constituição e, como sempre, isso daí é só da filosofia do direito, parece. É que coisa que é para ser pesada, mas não se faz. E também eu gostaria de dizer que a reforma da Previdência, na questão dos regimes, uma vez ela passando no Congresso Nacional, vai se afetar diretamente o aspecto da questão da União. Mas após isso, terá um prazo para ser discutido, tanto no município como no Estado, e caso não seja discutido, vai receber da maneira que está. Então, assim, não é só para aqui, mas também para muitos, afetarão também nesse sentido. Outra questão que eu achei interessante é a questão do tempo regis acta, porque é o princípio que a lei do tempo é quem rege o ato. Tanto ele se torna benéfico quando você está sob o manto dessas regras anteriores, como ele bem falou, mas também quando você está sob a égide dessa nova regra, não tem como olhar para trás, vai ter que ser a regra da então reforma. Então, esse breve comentário que eu faço aqui, deixo à disposição dos professores aí para fazer os maiores questionamentos.